Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje vamos falar sobre o declínio e queda de minha saúde econômica na Feira de Livros da USP. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os muitos livros que eu comprei na Feira da USP, eles estão num puff aqui do lado que eu tenho e também aqui no sofá. São muitos, são menos para o meu padrão de compra, eu costumo ser bem regulado e não comprar tanto e não comprar muito no impulso. Inclusive essas compras não foram no impulso, eu comprei bastante, mas com uma exceção foram todas compras programadas. Mas, de qualquer forma, eu posso ter perdido um pouco a mão. Mas, como dizia Édipo, é melhor se arrepender daquilo que você fez do que daquilo que você deixou de fazer, né? Ou não sei, eu posso ter entendido um pouco errado a história. Não lembro. Então é isso, eu vou mostrando os livros e falando um pouco sobre eles, sobre o que me motivou a comprar eles e um pouco também sobre as expectativas que eu tenho quanto à leitura de cada um. Quem já acompanha o canal vai reparar que esse é um vídeo um pouco diferente em relação aos outros, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à forma. Em relação ao conteúdo, eu não vou fazer aqui uma resenha de um livro em específico, mas vou mostrando vários sucessivamente, falando um pouco rápido sobre cada um. Em relação à forma, vai ser algo muito mais solto. Eu não estou fazendo de microfone, por exemplo, eu estou fazendo aqui no mesmo sofá em que eu leio, de uma forma mais relaxada, vai ser adequando o meio à forma, vai ser um vídeo muito mais solto, despojado. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar com os livros da editora 34, que são o bojo, assim, da minha destruição financeira. É a editora de que eu mais comprei livros. É tanto livro que eu esqueci de pegar o que eu ia começar. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar aqui, e foi o primeiro livro que eu coloquei no meu carrinho lá, é Almas Mortas, do Gogol. Por que eu comprei Almas Mortas? Alguns motivos. Primeiro, eu li recentemente O Nariz, do Gogol, e inclusive tem vídeo dele no canal, eu vou colocar aqui aqueles linkzinhos, acho que chama card, eu não sei, eu vou tentar colocar em algum lugar aqui, eu não sei, vai ser minha primeira vez. E poxa, eu adorei O Nariz, eu gostei muito, eu gosto muito desses livros em que o surrealismo se entranha assim na vida cotidiana, sabe? E livros também que você tem personagens principais que são interessantes, mas ao mesmo tempo são um pouco desinteressantes, parecem um Zé qualquer da vida, que é o caso do Nariz, é um sujeito qualquer, assim, não é alguém extremamente profundo, nem nada, é só um burocrata que acorda sem nariz, coitado, e se vê numa trama sem pé nem cabeça e nem nariz. Eu adorei. Isso já me deixou querendo ler mais Gogol. E aí, Almas Mortas. Por que Almas Mortas? Almas Mortas foi um dos primeiros livros de gente grande que eu li. Foi algo totalmente por acaso. A Abril lançava quando eu era moleque, quando eu estava, sei lá, oitava série, primeiro ano, alguma coisa assim, umas edições em banca, custava eu acho que R$12,90. Eu vou tentar achar uma imagem para pôr aqui no vídeo. E eu comprava algumas assim, eu não tinha muita referência do que era bom ou não. E uma dessas edições que eu comprei foi Almas Mortas. Obviamente eu não entendi tudo da trama ou de por que era bom, mas por incrível que pareça eu gostei, assim. Eu lembro do básico da sinopse, talvez, que tinha esse sujeito que era o Titikov e que ele fazia alguma coisa meio malandra ali, que envolvia comprar no papel servos já mortos para de propriedades feudais. Ele visitava propriedades feudais ali da Rússia czarista, via gente que já tinha morrido, que trabalhava nessas propriedades feudais e passava a escritura para o nome dele, sei lá. Ele fazia uma tramóia, eu lembro disso, que o Titikov fazia alguma tramóia para ganhar no final das contas e que ele encontrava gente esquisita no meio. Eu lembro basicamente disso, mas o que me marcou muito quando eu li Almas Mortas, quando eu era moleque, foi que talvez tenha sido a minha primeira experiência
dentro da literatura com uma cultura muito diferente, sabe? Eu lembro muito bem desse negócio, sei lá, dos mujiques e daquelas comidas esquisitas que os russos comiam e da cultura totalmente alienígena para mim dos russos e costumes diferentes. A grande memória que eu tenho de Almas Mortas, quando eu lembro de eu mesmo lendo Almas Mortas, é isso, é esse contato com essa cultura russa completamente alienígena para minha mente adolescente ali. Então, assim, eu estou muito ansioso e curioso por fazer uma leitura madura agora de Almas Mortas e também tem um peso grande de nostalgia por ter sido uma das primeiras leituras de gente grande que eu fiz e totalmente por acaso, assim, não foi nada do tipo, eu vou ler Gogol porque Gogol é o pai da literatura russa, sabe? Não, foi assim, ao acaso. Prosseguindo com os russos e com a editora 34, O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov. Olha, se eu pronunciar errado algum nome russo, é que eu não sei pronunciar mesmo. Bom, esse livro, eu li sobre ele no livro que eu li esse ano do tradutor, que é o Irineu Franco Perpétuo. Eu li um livro do Irineu Franco Perpétuo esse ano chamado Como Ler os Russos, que é, na verdade, um grande apanhado sobre a literatura russa e fala desse livro. Então eu queria tanto ler esse livro como eu queria ler um livro traduzido pelo Irineu Franco Perpétuo que eu nunca li. E a premissa, a sinopse desse livro é o suficiente para me conquistar. O pouco que eu sei é que esse livro é meio que uma retomada aí do mito de Fausto, em que o Satã anda por Moscou dos anos 30, acompanhado, entre outros, por um gato que fala e um sujeito que escreveu um romance sobre Pôncio Pilatos. Quem sabe o mínimo do meu gosto literário sabe que esse é o tipo de coisa estranha que eu gosto, sabe? Que essa microsinopse é muito mais do que o suficiente para me convencer a ler um livro. Satã na União Soviética, com um cara que escreveu sobre Pôncio Pilatos e um gato que fala, sabe? Então, vendido. É um livro que eu devo ler logo. Eu estou extremamente curioso para ler esse livro. O Mestre e a Margarida. Ainda mais russos, O Rei Lear da Steppe, do Turgenev. Eu nunca li Turgenev, vai ser minha primeira experiência com ele. O título, né? O Rei Lear da Steppe. Eu não li nenhuma sinopse do livro, mas eu acredito que eu posso supor com algum grau de certeza que se trata de uma releitura da peça de Shakespeare com algum contexto russo. Bom, motivações para eu comprar esse livro. Nunca li Turgenev, queria ler. Segundo, eu adoro releituras, paródias, você pegar uma ideia, você pegar uma trama e tirá-la de contexto, colocá-la num contexto totalmente diferente, reaproveitando coisas, mudando outras. Eu gosto muito de ver isso sendo feito. Inclusive, a comparação óbvia que aparece aqui é com Han, o filme do Kurosawa, né, que pega o Rei Lear e coloca no Japão feudal, que eu gosto muito do filme. Esse tipo de movimento, você pegar uma obra original e mudar ela de contexto e você conseguir manter algumas coisas iguais e outras você torce, eu acho que cria uma tensão muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Então é um livro que eu acho que eu vou gostar muito e como é curtinho, deve ser um dos que eu vou ler primeiro. Eu acho que eu acabei os russos, mas não a 34. Vamos continuar, então, dando um pouco de um salto para o passado e rumo ao ocidente. Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister. Esse foi um livro que eu comprei por um processo gradual de acúmulo de referências ao longo dos anos.
Não foi um negócio que, eu preciso ler esse livro. Mas, parece que ao longo dos anos foi aparecendo uma referência aqui e uma ali, e de repente atingiu-se uma massa crítica que eu senti que eu precisava, no mínimo, ter esse livro e talvez esperar algum próximo sinal que vai ser a deixa para ele ser lido. Eu acho que vai aparecer algum próximo sinal, não sei. O primeiro passo eu dei. O primeiro passo era comprar o livro após essa massa crítica de referência ser atingida. Agora eu estou aberto aos sinais. Vai ser quando eu vou ler o livro. Devo dizer que se desse malote de livros algum fosse ficar de fora, seria esse. Eu quase não comprei ele e ele ficou na borda, assim, para cair para fora, mas eu acabei comprando. Só que ao mesmo tempo eu sinto uma energia de azarão nele, eu não sei, eu olho para ele e eu sinto uma boa energia de azarão, de que eu não estou muito empolgado assim para ele, não que eu ache que ele vai ser ruim, eu só não sinto uma vontade de pegar ele, devorar ele, igual eu sinto com alguns outros, mas ao mesmo tempo eu sinto que pode acontecer de repente eu pegar e ele se tornar um livro muito importante na minha vida por algum motivo que eu nem consigo imaginar agora. Eu não sei, acho que há mais nesse livro do que eu posso contabilizar agora. Eu sei, né, que tem o lance todo de que ele é muito importante como o primeiro romance de formação e blá blá blá, mas sinceramente essa parte de taxonomia romanesca não me interessa muito. Eu sei, é óbvio que é algo importante, mas a mim não interessa muito. Mas tá aí, vamos ver o que acontece, o que o futuro guarda para mim e para o Wilhelm. Agora, seguindo os caminhos da política e dando um grande salto ao passado, chegamos até Roma, Metamorfoses, do Ovídio. Eu gosto muito de cultura clássica, então esse era um livro que eu ia ter que acabar comprando e lendo, né, por favor. Porque, até onde eu sei, muitos dos mitos clássicos estão aqui dentro. Eu só não sei ainda como que eu vou ler ele. Eu não sei se eu vou tentar ler ele de uma tacada ou se eu vou tentar ler ele meio que de cabeceira, aos poucos, do tipo deixar ele ali no meu carrinho de livro e conforme sobra uns minutinhos ver se eu leio um pouco, um mito ou outro, porque pelo que eu estou vendo aqui dentro, os mitos estão bem separadinhos assim, dá para ler eles de forma bem independente. Eu fiquei com a impressão, posso estar errado, claro, mas eu fiquei com essa impressão de que ele funciona de uma forma com episódios extremamente pequenos depois de uma folheada minha. Se for o caso, eu posso fazer isso, mais do que querer ler de uma tacada inteira, sabe? Pode funcionar bem. Então eu não sei ainda como que eu vou fazer essa leitura. Mas o motivo foi esse, um monte de mito que a gente conhece, que foi uma coisa que sempre me deixou curioso, né? A gente escuta muito falar dos mitos gregos e romanos e fala, tá, mas onde que essas coisas estão escritas? E o que eu sei é que muitas dessas coisas estão aqui. Então foi por isso que eu comprei. Porque eu gosto de cultura clássica e quero ver muitos desses mitos na fonte. Então, Metamorfoses do Ovídio, a se ver ainda como será lido. E o último livro que eu comprei, da 34, é O Banquete, do Platão, que aconteceu parecido com os anos de aprendizado do Wilhelm Meister, em que, em uma fonte ou em outra, eu fui sempre vendo uma referência ao Banquete e a Fedro. São as duas obras que parece que sempre eu vejo citadas aqui e ali, eu não sei. Aí eu quero ler o Banquete, eu não li. Eu acho. A diferença é que esse aqui eu quero ler logo. E ele é curto, então não vejo por que eu adiar minha leitura. Inclusive, ele é mais curto que isso, porque aqui tem um tantão de pós-fácil e comentários, e é bilíngue, então ele é bem curtinho. Estou curioso para ler e é um também que deve ser lido logo, deve estar entre os primeiros da fila. Mesmo porque qualquer coisa que vai estar entre os primeiros da fila, porque eu não vou ter muito dinheiro para comprar livro depois disso, né? Então, acho que acabou a 34.
agora da editora Crítica SPQR, Uma História da Roma Antiga. Eu não conheço muito história romana e é algo que eu queria conhecer, mas um dos problemas de não conhecer muito algo é que, em geral, você também não sabe como conhecer, quais são as referências, por onde começar. Então eu fui perguntar para um amigo um pouco mais entendido onde que eu podia começar e ele me sugeriu esse livro aqui. Aqui na frente está escrito um dos melhores livros de 2015, segundo o New York Times, The Guardian, The Economist. Bom, mas eu não sei também o que você precisa conseguir para poder colocar uma frase dessa na capa. Se basta, sei lá, um estagiário qualquer colocar lá no The Guardian: ah, eu gostei muito desse livro, e aí você já pode colocar isso aqui na capa, entende? Às vezes essas coisas são meio obscuras. Pode não ser nada. De qualquer forma, esse ano eu acabei lendo pouco não ficção, eu acho. Eu gosto bastante de ler não ficção. Eu costumo ler bastante não ficção. Eu vou tentar retomar agora em 2022, pelo menos ler uma parcela assim de não ficção. E vamos começar, né? Continuando da Antofágica, eu comprei esse livro aqui, O Processo, desse autor Franz Kafka. Parece que é um autor nascido no Império Austro-Húngaro, muito conhecido por seu trabalho em uma empresa de seguros. Não, tô zoando. É um livro que eu li na escola também, uma edição da biblioteca, eu nem sei qual. E na época eu gostei muito, mas também eu me lembro que na época a leitura foi um pouco abstrata para mim, eu acho, no sentido de que eu não me relacionei com o personagem principal, o K, conforme os caminhos dele eram fechados pela burocracia maluca, incognoscível do Estado e das coisas. E eu acho que agora, depois de já ter vivido um tanto e ser uma pessoa, se não muito, ao menos um pouco mais madura e passado por meus baixos e baixos, eu acredito que dessa vez eu vou conseguir fazer uma leitura muito mais conectada ao personagem principal. Então, talvez, ao contrário do que a gente pensa, eu acho que a minha leitura jovem talvez tenha sido mais intelectual, e agora a minha leitura com 33 anos vai ser mais empática, mais... Eu acredito, não sei, né? Pode ser que não, mas eu acho que vou fazer uma leitura mais conectada ao K. Mas não sei, vamos ver. É uma leitura que eu estou ansiosíssimo para fazer. E a edição da Antofágica, né, é sempre esse primor, assim, um projeto gráfico maravilhoso. Eu vou filmar depois para ir mostrando aqui. Tem essas ilustrações do Lourenço Mutarelli, que além de escritor, escreveu O Cheiro do Ralo. Não lembro mais agora do livro dele que eu li, que eu gostei. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Acho que é. Eu gostei bastante. Mas, para quem não sabe, ele também é ilustrador. E a arte é dele. Inclusive, eu tenho uns livros de RPG dos anos 90 com ilustrações dele. Eu queria muito ir no evento um dia que ele fosse para pedir autógrafo nos meus livros de RPG, autógrafo dele, porque acho que isso não é muita gente que tem. O pessoal pede autógrafo dele nos livros dele, que ele escreveu e tal, mas acho que nos GURPS Horror, assim, vai ser raro, ninguém tem. Então, nossa, o livro é lindo. Poxa, eu adorei essa aquisição. O Processo, do Kafka. E, inclusive tem um pôster que quando veio, como tem umas coisas escritas com uns riscos, eu achei que era falha gráfica, sei lá. E eu, nossa, veio uma coisa zoada no meu livro. Mas é porque eu sou meio estúpido, né? Eu acho que a maior parte das pessoas entendeu de cara que era um pôster.
sei lá, eu já tô no declínio e queda. Mas poxa, super lindo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Bem massa. Deixa eu tentar pôr do lado certo, né? Processo. Qual que é o lado certo? Não tem. Todo lado é certo. Tirando. Não sei se tá dando pra ver aí. Se virem aí. Da editora Unesp agora. Esse livro aqui foi minha única compra de impulso na feira. A única compra que não estava numa listinha que eu tinha feito já prévia. Eu vi à toa e comprei, paguei acho que 15, 16, 17 reais, coisa assim. Alegrias Engarrafadas, os álcoois e a embriaguez na cidade de São Paulo no final do século XIX e começo do século XX. Da Daisy de Camargo. É um livro de história. Eu não sei se era uma tese, uma dissertação que virou livro. Eu dei uma olhada na ideia, no conceito e comprei assim. Daí quando chegou, olhei dentro e era exatamente o que eu queria. Acho que eu vou ler logo também. E o livro conta sobre organização de bares em São Paulo na virada do século, como que a chegada dos imigrantes mudou isso. E é o tipo de livro de história que eu gosto muito, que tenta, a partir de documentos da época, seja atas em fóruns, jornais, o que seja, menos provar um ponto e mais mostrar como as pessoas experienciavam a vida na época. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal o exercício de tentar ver a vida e os conceitos e tudo mais pelos olhos de alguém em uma outra época. É o tipo de coisa que eu adoro ler e que eu adoro tentar fazer. E essa foi uma motivação de eu comprar esse livro. Eu acho, às vezes, difícil de achar esse tipo de livro. Eu gosto bastante daquela coleção História da Vida Privada também, por causa disso. E eu estou ansioso para ler. É um livro com bastante referência e que parece citar desde os processos de produção da bebida até a distribuição e como que as pessoas bebiam, como que era comum pagar, e se elas, sei lá, dividiam conta, e se o bar fazia conta e deixava pagar no fim do mês, esse tipo de coisa, que eu acho muito legal. Esse tipo de detalhe pequeno, sabe? Eu gosto muito desse tipo de detalhe pequeno e que é fácil não se atentar. Os jeitos com que se chamava os bêbados, as palavras, o modo como o bêbado era visto, desde o cômico até algo meio anticonduta, como algo criminoso, não sei. Mas parece ser um livro muito bom e eu estou extremamente curioso para ver ele, ainda mais que eu tenho uma curiosidade bem grande por essa época de passagem de século ali, fim do 19 e começo do 20. Da editora Unesp também eu comprei o Guia Literário da Bíblia, organizado por Robert Alter e Frank Kermode. Mas são vários autores, são muitos ensaios sobre cada um dos livros e também ensaios mais gerais. Esse é um livro bem caro, então eu estava esperando alguma feira para comprar ele. É um livro que eu estava de olho já há algum tempinho. E por que eu comprei ele? Porque eu estou com um projeto meu para ler a Bíblia Grega de cabo a rabo, que a Companhia das Letras está publicando. Esse aqui é o volume 1, que tem os 4 evangelhos. Eu comecei já a ler. E eu queria material de apoio para me ajudar a ler, tanto material de apoio literário quanto algum material de apoio histórico que eu estou juntando ainda e procurando.
Bom, quando alguém fala que está lendo a Bíblia de cabo a rabo, naturalmente perguntam por que a pessoa está fazendo isso. Parece uma pergunta que surge sempre. Então, acho importante falar que, primeiro, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não professo nenhuma fé e também não acredito em Deus. Dito isso, quando alguém fala que não acredita em Deus e que vai ler a Bíblia de cabo a rabo, parece que naturalmente se assume que essa pessoa vai ler a Bíblia por causa de alguma postura meio Richard Dawkins, Deus de um delírio, que a pessoa vai ler a Bíblia para achar contradições e provar que tem coisa errada ali, etc. Também não. Definitivamente não é a minha postura nesse meu projeto, nessa leitura que eu estou fazendo e que eu vou fazer. A minha leitura está sendo por uma curiosidade genuína. Como tanta coisa na minha vida, o que está me levando a ler a Bíblia é uma curiosidade genuína a que eu estou dando corda e vendo onde vai parar. Eu pretendo em algum momento fazer um vídeo dando mais detalhes sobre esse projeto, sobre o que me levou a querer não só ler essa tradução grega da Bíblia, como fazer uma leitura com bastante detalhe, tentando ler sobre o contexto de produção dos textos bíblicos e tudo mais. Eu não vou me estender tanto aqui para não virar um vídeo só sobre isso. Então, vou continuar com os livros que eu comprei. Da editora Fósforo, eu comprei A Trama da Vida, de Marilyn Sheldrake. Esse livro é um de não ficção também, que, como eu disse, eu quero ler mais não ficção esse ano. E ele trata de fungos. É um livro que trata de fungos e as bizarrices que os fungos fazem no reino dos seres vivos. Coisas como entrar e ocupar o corpo de formigas ainda vivas e operar elas à distância, sei lá, essas coisas esquisitíssimas que eu adoro. Esse ano eu li Outras Mentes, um livro sobre polvos, e eu fiquei apaixonado assim sobre como os polvos são seres completamente alienígenas se comparados próximos a humanos. Eles são seres inteligentes, mas com uma inteligência completamente incomparável à inteligência dos mamíferos, porque se você pegar um cachorro, ou um macaco, ou um ser humano, por exemplo, nós somos inteligentes, mas nós somos seres inteligentes em comunidade. A gente é inteligente porque a gente tem uma comunidade em que um passa conhecimento e ferramentas para lidar com os problemas para os outros. Já os povos não, eles funcionam de uma maneira bizarríssima, em que eles são seres solitários e que descobrem tudo por conta própria, sozinho, num espaço de vida curtíssimo, e eles não têm um cérebro localizado, como se o corpo inteiro deles pensasse por conta própria. Meu Deus, é maravilhoso assim, esse livro. E eu acho que eu vou sentir algo parecido com essa trama da vida, como os fungos constroem o mundo. Eu acho que eu vou sentir essa sensação de maravilhamento com a vida na Terra parecido, com quão variada pode ser a vida na Terra. Então é um livro que eu estou extremamente curioso e esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler dessa livraiada. Eu vou começar a ler ele hoje, eu acho até, inclusive. E por último, um livro que eu não comprei na feira, mas que chegou na mesma época e que eu estava aguardando o lançamento, ansioso, porque eu vi que a Companhia das Letras ia lançar e eu fiquei esperando, daí eu vi que lançou, opa, comprei. Então não foi uma compra de impulso, era uma compra que eu já tinha me programado para quando saísse, porque eu tô louco assim para ler. É a biografia do Dante. Eu quero muito ler. Eu adoro o fim da Idade Média, eu sou muito curioso pelo fim da Idade Média, eu já li alguns livros sobre a história da época, e o Dante aparece num ou no outro desses livros, claro. Eu tô assim,
estou muito curioso para ler sobre a vida dele. Também deve ser um dos livros que eu vou ler logo. E deve aparecer no canal alguma coisa sobre ele logo também. E, inclusive, eu estou pensando em reler a Divina Comédia ou Inferno, só o resto não. Deve aparecer alguma coisa no canal a respeito, não sei como eu vou fazer isso. Definitivamente eu não vou fazer algo no sentido de uma resenha do Inferno, sei lá. Eu estou pensando em outros modelos de conteúdo que eu posso trazer para esse tipo de livro, mas não decidi ainda. Mas eu quero produzir algo no sentido. E já desse aqui eu devo fazer uma resenha. Mas sim, esse aqui chegou junto e eu quero muito ler porque eu sou curioso sobre o personagem e eu gosto muito da época. Eu sou bem fascinado pelo século XIII, XIV, XV ali. Bom, esses foram os livros que eu comprei na Feira dos Livros da USP. Eu estou empobrecido agora, não devo comprar mais nada por um tempo, a não ser algumas coisas assim que eu já me programei para comprar quando saírem, mas nada de fora e muito pouco. Mas para falar a verdade também eu estava alguns meses sem comprar nada porque eu sabia que a feira ia vir e eu estava me programando assim para, quando chegar daí eu compro. Então foi tudo planejado. Me contem aí vocês, fizeram compras na feira da USP, conseguiram andar na linha ou esculacharam, compraram coisa que nem vão ler, não estão nem aí mesmo, encheram a estante. E o que vocês acharam aí? Vocês já leram alguma das coisas que eu comprei, gostaram ou não? Sintam-se à vontade aí para exporem seus comentários, pensamentos ou dúvidas. Não se esqueçam de curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!